Isaías capítulo 9, sempre quando chega essa época do ano, é a minha mensagem preferida para ser ministrada à igreja. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vou ler outra vez. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. 700 anos, aproximadamente, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele teve uma visão, não física, não uma visão da aparência, mas ele teve uma visão das virtudes, de alguém que nasceria séculos mais tarde. Quando eu disse não uma visão da aparência, ou do aspecto físico, porque muitas vezes nós imaginamos que pelo aspecto físico, que pela aparência física, as pessoas carregam com elas virtudes e qualidades. E na maioria das vezes, aqueles que nós desprezamos são aqueles que estão cheios de virtudes. Porque muitas vezes a aparência não condiz com as virtudes que a pessoa carrega. Por outro lado, nós nos decepcionamos com pessoas que, por possuírem uma determinada aparência, um determinado estado físico, nós logo imaginamos o quanto aquela pessoa ela é virtuosa, as inúmeras qualidades que ela deva ter. Porém, a aparência, normalmente, ela nos engana. Pessoas que muitas vezes apresentam uma aparência de piedade, bem lá no fundo do seu coração, enrustido lá dentro, está uma serpente escondida. Muitas vezes, pessoas que são muito extrovertidas, pessoas que falam demais, pessoas que se comunicam muito, nós julgamos que são pessoas tidas como orgulhosas, presunçosas, mas na verdade elas expressam tudo aquilo que está dentro do seu coração, e lá dentro não há nenhum tipo de reserva, porque ela não consegue ficar com coisas armazenadas dentro do seu coração. Então nós precisamos acompanhar as pessoas para nós descobrirmos quais são as virtudes que ela tem. E muitas vezes nós nos prendemos nos defeitos, nas qualidades que aquela pessoa não tem e que nós gostaríamos que ela tivesse. E por nós percebermos alguns defeitos ou algumas falhas naquela pessoa, nós agora apontamos exclusivamente estas falhas, apontamos exclusivamente para estes defeitos e nos esquecemos das virtudes, nos esquecemos da qualidade que aquela pessoa tem. Agora, nós nunca podemos permitir que os nossos defeitos, que
que as nossas falhas se sobreponham às nossas virtudes. Eu quero dizer para você que todo ser humano, ele possui mais virtudes do que defeitos. O problema é que muitas vezes nos fixamos nos defeitos e acabamos permitindo que um ou dois defeitos cubra uma multidão de virtudes que aquela pessoa tem. Nós temos que aprender a conviver com pessoas que trazem virtudes, mas pessoas também que trazem alguns defeitos, algumas falhas. Nós nunca vamos ser perfeitos. Vamos ter as nossas virtudes, mas também vamos ter as nossas falhas, vamos ter os nossos defeitos. Quando estão me entendendo, digam amém. Mas quando o profeta Isaías vislumbrou o futuro, ele viu um homem sem defeito, ele viu alguém sem falha, ele viu alguém perfeito. E por toda a Bíblia está escrito que nós podemos nos aproximar, como seres humanos, deste estado de perfeição. Há uma menção no Evangelho de São Mateus, quando diz assim, olha, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Existem pessoas que, por outro lado, elas carregam defeitos e falhas, mas em momento nenhum, estas pessoas lutam para superar esses defeitos, para superar estas falhas, porque os defeitos e as falhas, eles acabam também nos levando para longe de possibilidades da nossa vida. Pessoas muitas vezes elas são recusadas, pessoas muitas vezes são colocadas de lado por causa dos seus defeitos, por causa das suas falhas. Então nós precisamos entrar num processo de correção desses defeitos, de correção destas falhas. E a Bíblia diz que nós podemos nos aproximar de um homem perfeito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então nós podemos desenvolver as nossas virtudes e podemos ir eliminando os nossos defeitos e as nossas falhas. Quantos entendem isso? Mas, em se tratando de Jesus como modelo e como exemplo, um exemplo não pode ter falha. Fabricação em série não pode ter falha no modelo. Porque se houver falha no modelo de uma fabricação em série, isso quer dizer que todos os produtos que foram produzidos a partir daquele modelo, todos esses produtos vão ser defeituosos. O modelo não pode ter falhas. Por isso Jesus é o nosso modelo. Ele não podia ter nenhuma falha. Então o profeta Isaías vislumbrou as virtudes dele. Nós vamos ver nestas virtudes se há alguém nesse planeta, se há alguém que já pisou nesse planeta, que possui estas 5 virtudes. Se haverá alguém que vai pisar sobre esse planeta que carrega estas 5 virtudes com ele. Quais são essas virtudes? A primeira, e o seu nome será maravilhoso. E o seu nome será maravilhoso. Alguns anos atrás, quando eu descobri esse texto, eu comecei a pensar, mas por que o nome de Jesus é um nome maravilhoso? O que o diferencia dos demais nomes? Comecei a pensar um pouco, gente. Eu cheguei a uma conclusão. Primeiro, você já observou que a gente fala em Jesus como se ele tivesse almoçado com a gente hoje? Como se ele tivesse passado na nossa casa hoje, na hora do almoço? Ou como se tivesse tomado café da manhã com a gente? Ou como se tivesse feito o lanche da tarde com a gente? O nome de Jesus é maravilhoso, porque já fazem 2000 anos que ele esteve aqui, e nós falamos nele como se ele estivesse com a gente hoje de manhã.
Seu nome é maravilhoso porque passados 2000 anos, o tempo não conseguiu apagar esse nome. Quantos outros nomes já surgiram sobre essa terra? Quantos nomes famosos de gente que trouxe algum benefício para a humanidade? Cientistas que, através de uma descoberta científica, colocaram fim a pestes. Mas o nome deles só são lembrados dentro de uma sala de aula, num livro de história. Não é mais comentado, não é mais falado. Gente que marcaram uma geração por causa de um benefício. Mas, irmãos, 2000 anos se passaram e o nome de Jesus continua sendo falado. Da mesma forma, quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, hoje nós falamos o nome de Jesus como personagens bíblicos disseram: ontem ele esteve na minha casa, ontem ele passou por aqui. Hoje nós podemos falar a mesma coisa. Eu tenho a impressão de que ele almoçou com a gente hoje. Eu tenho a impressão de que eu estava no ponto do ônibus conversando com ele hoje. O seu nome é maravilhoso porque o tempo não conseguiu apagar o seu nome de sobre a terra. Uma outra razão porque o nome dele é maravilhoso. Seu nome será maravilhoso porque cada um de nós aqui nesta noite, nós temos uma razão para apontar esta virtude de Jesus. Eu tenho a minha. Em 1974, quando meu pai estava desenganado por uma junta de 12 médicos, pesando 27 quilos em cima de uma cama, com 2 câncer, havia feito 8 cirurgias, os médicos deram uma semana de vida, a minha mãe passou na igreja, e o pastor orou numa peça de roupa. Minha mãe levou aquela peça de roupa no sábado à tarde para o meu pai, os enfermeiros vestiram aquela peça de roupa nele. Depois de 30 dias sem descer da cama sozinho, no domingo de madrugada, meu pai se levantou de sobre aquela cama, curado, e viveu de 1974 até dezembro do ano passado. O seu nome é maravilhoso por quê? Se alguém me perguntar por que o nome de Jesus é maravilhoso para você, porque os médicos deram uma semana de vida para o meu pai que estava com 2 câncer, desenganado. O nome de Jesus é maravilhoso porque foi lá, levantou ele e colocou ele de pé. Cada um de vocês aqui, se nós parássemos agora para fazer uma entrevista, cada um de vocês aqui apontaria a razão porque o nome de Jesus, ele é maravilhoso. Cada um tem uma história aqui. Cada um tem uma vitória que vai expressar o quanto o nome de Jesus é maravilhoso. Cada um de vocês vai dizer algo. Eu fui rejeitado, eu estava sofrendo dessa maneira, eu estava num buraco financeiro, eu vivia sem esperança, eu queria morrer, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer uma besteira na minha vida, mas esse nome entrou na sua vida e transformou o seu presente, mudou o seu futuro e te trouxe uma nova expectativa de vida. Por isso seu nome é maravilhoso. Em segundo lugar, e o seu nome será conselheiro. As pessoas dizem que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas irmãos, sempre nós estamos em uma encruzilhada em nossa vida. Você já percebeu isso? Quase que diariamente, nós temos que tomar decisões na nossa vida. A vida do ser humano é uma vida feita de decisões. Existem decisões de grande importância, existem decisões de média importância, existem decisões de pequena importância, que não vão influenciar muito no nosso futuro. Mas sempre nós temos que estar tomando uma decisão. E na hora que nós tomarmos uma decisão, normalmente, nós não queremos assumir 100% da responsabilidade das nossas decisões. E então o que é que nós fazemos? Nós vamos procurar alguém
para nos orientar. Vamos procurar alguém para nos instruir. Nós vamos procurar alguém para nos direcionar. Nós vamos procurar alguém para tirar uma ideia com aquela pessoa. E muitas vezes nós procuramos pessoas que pensam igual nós, porque nós queremos que as pessoas concordem com as nossas decisões. Nós nos sentimos bem quando pessoas concordam com aquilo que nós já planejamos fazer. Elas nos dão mais força. Mas normalmente nós corremos de pessoas que vão nos dar um conselho contrário ao nosso desejo, contrário à nossa vontade. E nós pensamos que estas pessoas querem nos prejudicar, querem nos afastar do melhor da vida para nós. E nós não as temos com bons olhos. Muitas vezes, existem pessoas que saem da igreja no final de um culto com o nariz torcido. Por quê, pastor? Porque a ministração que foi traga naquele dia não agradou muito a ela. Ela não gostou muito. Ela diz, eu não vim na igreja para ouvir isso. Normalmente eu digo uma coisa, gente. Quando a gente chega a dizer, eu não vim aqui para ouvir isso, é exatamente o que você precisava ouvir. É exatamente o que você precisava ouvir. Porque muitas vezes nós queremos uma palavra que massageie o nosso ego. Queremos uma palavra que fortaleça o meu pensamento. Mas quer dizer uma coisa para você aqui hoje. Quando a Bíblia diz que Jesus é um conselheiro, isto quer dizer que ele não vai concordar em tudo com você. Ele não vai concordar em tudo com você. Porém, você teima e você vai adiante. E aí você quebra a cara. Gente, o único lugar que nós não deveríamos encontrar gente fracassada, gente derrotada, seria dentro da igreja. Porque como poderias imaginar, diante de um Deus poderoso, nós encontrarmos pessoas dentro da igreja com a cara quebrada? Encontrarmos pessoas dentro da igreja tristes, angustiadas, frustradas, decepcionadas e derrotadas. Afinal de contas, Deus funciona ou Deus não funciona? Deus funciona. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Sabe como que Deus funciona? Deus funciona, Deus nos dá cobertura quando nós andamos em conformidade com aquilo que Ele diz. Se nós não estivermos em conformidade com aquilo que Ele diz, nós vamos quebrar a cara. Você está me entendendo ou não? Jesus terminou o sermão da montanha dizendo assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, soprou o vento, vieram as correntezas d'água, mas quando a tempestade passou, aquela casa permaneceu de pé. Porque ele seguiu uma orientação. Quantos estão me entendendo aí? E o seu nome será Conselheiro. Ele vai levar você pelo caminho certo. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que me leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, refrigera minha alma e me guia pelo caminho reto e justo. Muitas vezes, o que você vai ouvir de Jesus para a sua vida não vai estar de acordo com o que você está pensando. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Ele tem os melhores pensamentos, Ele tem as melhores ideias acerca da sua vida. E o seu nome será Conselheiro. Em terceiro lugar, o seu nome será Deus Forte. Então, em primeiro lugar, maravilhoso,
Segundo lugar, conselheiro. Em terceiro lugar, Deus forte. Diga bem forte. Diga uma vez mais. E o seu nome será Deus forte. Por que o seu nome será Deus forte? Eu imaginei, pensei, e descobri um texto nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que numa tarde, depois de Jesus expulsar demônios, curar os enfermos, Jesus então colocou os discípulos dentro de um barco, falou: fiquem aqui, esperem, eu vou até o monte, vou ter um devocional, vou estar em comunhão com o Pai, e depois eu volto, mas não saiam daqui não. Isso era umas 6 horas da tarde. Jesus subiu, mas a Bíblia diz que o vento começou a soprar e levou o barco para dentro do mar da Galileia. Quando Jesus desceu, era entre 2 e 3 horas da madrugada, o barco estava lá no meio do mar. E o que ele fez? A Bíblia diz que Jesus colocou seus pés sobre as águas e ele foi andando. Ele foi caminhando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam no barco. Mas de longe, de madrugada, quando os discípulos viram aquele ser andando sobre as águas, eles começaram a ficar apavorados e com medo. Eles começaram a gritar: um fantasma está vindo ao nosso encontro. Um fantasma está vindo ao nosso encontro. Irmãos, era Pedro, era Tiago, era João, era essa turma toda que estava andando com Jesus e ainda acreditava em fantasma. Às vezes tem pessoas que estão na igreja já há algum tempo e elas ainda acreditam em crendices popular. Eu não recrimino elas não, porque são coisas de anos que foram implantadas na sua mente. O que os discípulos estavam naquele momento falando é um fantasma, porque eram coisas de anos que haviam sido implantadas na mente deles. E muitas vezes a nossa libertação, ela não é instantânea. Quem está me entendendo, diga amém. Existem certas coisas que foram implantadas em nossa mente por religiões por onde a gente passou, e que aos poucos nós vamos nos desfazendo daquilo, até que Jesus 100% seja gerado na vida da gente. Você está me entendendo? É um fantasma. Aí Jesus ouviu os gritos apavorados deles, e ele gritou de lá: olha, não é um fantasma não, sou eu, sou Jesus, o vosso mestre. Aí Pedro grita de lá: Senhor, se és tu mesmo, manda-me descer do barco e ir andando sobre as águas ao teu encontro. Gente, aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Você sabe por que tem muita gente hoje quebrando a cara dentro da igreja? Frustradas. Tem pessoas que foram tão frustradas dentro da igreja, que quando elas veem uma placa de uma igreja, elas se sentem mal. Quando elas veem um pastor com programa na televisão, elas mudam logo de canal. Quando chega um crente perto deles, pelo amor de Deus, vai embora. Por causa de decepção, por causa de frustração. Aí você conversa com essa pessoa e diz: mas por que você está assim? Você sabe o que ela diz para você? Porque para mim, o evangelho não funcionou. Mas por que não funcionou? Ela vira e diz: não, porque eu determinei tal coisa e não aconteceu. Eu determinei aquilo outro, não aconteceu. Eu determinei aquilo outro, também não deu certo. Então para mim não funcionou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui.
Preste muita atenção no que eu vou falar para você agora. Você sabe quando é que as coisas dão certas para nós? É quando nós estamos respaldados pela palavra de Deus. Olha o que Pedro diz. Se é o Senhor, manda-me descer do barco e ir ao teu encontro andando sobre as águas. Aí Jesus gritou do outro lado, então venha. Aí, respaldado pela palavra do Senhor, Pedro desceu do barco e foi andando sobre as águas, até encontrar com o Senhor Jesus. Escuta bem, uma outra experiência que Pedro teve, foi quando ele voltou da pescaria, com as redes vazias, havia trabalhado a noite toda, e quando Jesus olhou para aquele homem cansado, desfigurado, virou para ele e disse, homem, volta ao mar, e agora lança a rede do outro lado. Ele disse, eu trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede ao mar outra vez. Porque o Senhor está dizendo para me lançar. Então tem muita gente quebrando a cara dentro da igreja, irmãos, simplesmente porque não tem uma palavra de Deus que dá cobertura, que dá respaldo para aquela pessoa, e ela age na sua própria vontade, pensando o quê? Que eu vou pular e Deus vai se virar para me segurar. Só que se nós não estivermos em conformidade com a palavra de Deus, Deus vai deixar você se esborrachar. E aí que você diz, Deus, como é que ele me deixou cair nessa? Não, foi você que se atirou. Há uns anos atrás, na Coreia, isso foi notícia em todos os jornais do mundo naquela época. 3 moças, membros de uma igreja, elas saíram para ir para o culto, e aí caiu aquele temporal, muita chuva. Eu não sei porquê, né, gente? Só chove na hora de culto, né? Só chove na hora de culto. Até nisso nós somos provados, se nós somos de Deus ou não, ou se nós queremos Deus ou não. A pessoa sai para lá de fora da casa, olha assim, e vê aquelas nuvens negras cobrindo tudo. Ah, Senhor, me desculpa, me perdoa, Jesus, mas eu não vou sair de casa hoje não. Olha a chuvona que vem aí. Se está chovendo, Senhor, eu não vou sair de casa hoje não. Domingo que vem tem culto de novo, eu estou lá. Eu acho que chuva, irmãos, em dia de culto, é só para provar a nossa fé. Para provar a nossa fé, para provar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Porque se por causa de uma chuva a gente fica em casa, por causa de umas nuvens negras no céu a gente fica em casa, que compromisso é esse que nós temos com o nosso Deus? Então essas 3 moças saíram, e veio uma tempestade muito forte, elas tinham que atravessar uma ponte, e as correntezas romperam, levaram aquela ponte, e elas não tinham como chegar do outro lado. Aí uma delas virou assim, nós vamos atravessar. A outra falou, como? Nós temos que voltar. A outra falou, não dá para a gente continuar. E ela falou, nós vamos orar aqui agora, porque o mesmo Jesus que deu poder para Pedro andar em cima das águas, esse mesmo Jesus vai nos dar poder para a gente atravessar esse riacho, em cima das águas. Aí elas oraram, clamaram, oraram em línguas, foram cheios do Espírito Santo, e as 3 entrou dentro da correnteza, irmão, e não acharam o corpo delas até ontem. O jornal não perdeu a oportunidade. Aonde está o Jesus dos crentes? Quantas vezes nós temos envergonhado o nome do nosso Deus, agindo sem respaldo da palavra dele? Mas existem pessoas que estão ao seu lado, que estão vendo se isso funciona ou não, e você acaba comprometendo o Senhor Deus,
Porque você diz, eu vou fazer, e Deus que se vira para me segurar. Não é porque Pedro andou sobre as águas que todo mundo vai andar sobre as águas. Existe a possibilidade disso acontecer. Não estamos entendendo aí? Irmãos, por que ele é Deus forte? Porque ele veio andando sobre as águas e ele não se afundou. Por que ele é Deus forte? Porque quando o vento soprava e batia contra ele, ele não caía e não se quebrava. Qualquer outro Deus feito ou criado por mãos de homem, você coloca ele na água e ele faz tibum. Vai direto para o fundo. Por quê? Porque não é Deus forte. Mas o seu nome será Deus forte, porque ele anda sobre as águas e ele não afunda. Qualquer outro Deus feito por mãos de homens, você coloca ele em cima de uma mesa, se bater o vento contra ele, ele vai cair no chão e vai fazer blim, blim, blim. Você vai ter que usar uns 20 pacotes de Super Bonder para poder restaurá-lo. Mas Jesus é Deus forte, porque o vento que bate contra ele não consegue derrubá-lo, não consegue quebrá-lo. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, ele é Deus forte, e se você anda com um Deus forte, você também não é quebrado, você não é derrubado, e você anda sobre as águas do mar da vida com ele, e você não se afunda também. Em quarto lugar, e o seu nome será Pai da eternidade. Por quê que ele é o Pai da eternidade? A Bíblia diz que houve uma vez que Jesus estava ministrando um sermão, e algumas pessoas não gostaram muito do que Jesus estava falando, e uma a uma foi indo embora. Uma a uma foi indo embora. E como Jesus era daqueles que não pregava só o que as pessoas queriam, mas pregava o que elas precisavam ouvir, e muitas vezes aquilo que a gente precisa ouvir é exatamente para aquilo que a gente vira as costas e vai embora. Uma vez aqui na igreja me falaram isso: pastor, missionário, alivia um pouquinho, que tem irmãos que estão saindo daqui e estão indo para outra igreja. Irmãos, deixa aí, qual o problema? O que eles precisam ouvir para consertar a vida deles é isso. Agora, se não querem consertar a vida, se querem ser falsos cristãos, que vão para onde quiser ir, ué. Mas eu não vou negociar a palavra de Deus com ninguém, não. A palavra de Deus tem que ser pregada, irmão. Amém? Então nós não estamos aqui para agradar você. Nós estamos aqui para dar direção para a sua vida. Quando alguém diz não gostei, você está dizendo não gostei do que está escrito aqui. Ah, não gostei do que falou hoje. Você deve dizer, eu não gostei daquilo que está escrito na Bíblia. E foi um monte de gente saindo. E Jesus continuou. Daí a pouco, gente, ficou só os 12 discípulos. Jesus olhou para eles, acho que ele deu uma risadinha assim de leve. E vocês também não querem ir, não? Podem ir. Aí Pedro deu um passo à frente e falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, vejam o que Pedro disse. Ele não disse, para onde nós iremos? Só o Senhor faz milagres. Ele não disse isso. Para onde nós iremos? Só o Senhor enche o nosso bolso de dinheiro, nos prospera. Para onde nós iremos? Ninguém mais pode fazer isso. Para onde nós iremos? Só o Senhor pode libertar a nossa mente. Para onde é que nós iremos? Não, irmãos.
Pedro diz: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu comecei a pensar muito sobre isso, gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Para quem estiver em casa me assistindo pelo programa de televisão também, você vai ouvir isso agora. Nós seremos muito insanos, apesar de que existe muita gente insana dentro da igreja, de pensar que o único que cura é Jesus. Teve gente que estava no catolicismo romano e foi curado lá no catolicismo romano. Por que você acha que tem um monte de gente que todo ano vai para Aparecida para pagar promessa? Porque receberam alguma coisa. Sim ou não? Porque receberam alguma coisa. Por que você acha que tem pessoas que até hoje estão arriando trabalho dentro de terreiro de macumba? Porque estão recebendo alguma coisa, que senão não estaria. Por que tem muita gente que não está na igreja e são pessoas que ganham dinheiro a rodo? São pessoas que prosperam economicamente, que muitas pessoas que estão na igreja têm inveja deles. Então, quer dizer para você, Jesus não é a única fonte de cura. Pode parecer blasfêmico que eu estou falando aqui. Jesus não é a única fonte de prosperidade. Jesus não é a única fonte de libertação. Ele produz tudo isso na sua vida. Como tem muita gente também por aí afora fazendo. Mas o que diferencia Jesus dos demais é uma coisa só. Nenhum outro Deus, nenhuma outra forma religiosa pode garantir para você a vida eterna. Por isso Pedro diz: para onde é que nós iremos? Se for por causa de cura, tem um sujeito ali embaixo fazendo. Ontem eu estava assistindo Discovery, não sei se alguém assistiu ontem à noite, e eles estavam falando sobre a história de Jesus e de pessoas que viviam na época de Jesus e que faziam milagres também. Dados históricos que comprovavam alguém que curava, alguém que tinha um sujeito que fazia até chover. Ele era contratado na época da seca para clamar e vir chuva do céu. E a história conta que vinha a chuva do céu. Jesus tinha concorrência, irmãos, naquela época. Por isso que Pedro disse: tem gente aí fazendo o que o Senhor faz, mas vida eterna só o Senhor pode dar. Ninguém mais pode dar a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? O dia que essa vida terminar aqui, nós vamos para uma estação, e lá tem um trilho que sai para a esquerda e tem outro que sai para a direita. São os dois caminhos da eternidade. A eternidade tem dois destinos. Um dos destinos da eternidade se chama céu. O outro destino da eternidade se chama inferno. É eternidade. Então, quando Pedro diz: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: só andando contigo, só estando contigo, só confessando o teu nome, que quando nós morrermos, nós vamos pegar a estrada que vai levar para o lado de Deus, de Jesus e dos seus santos anjos. Você sabe por que tem muitas pessoas? Acredito que muitas não. Todo ser humano, pelo menos uma vez na vida, já sentiu medo da morte. Por que a morte te apavora? Por que a morte te assusta? Por que a morte traz medo? Eu não tenho medo de morrer. A pessoa fala que não tem medo de morrer enquanto tem um revólver na cabeça dela.
Ela fala que não tem medo de morrer enquanto não tem um câncer no corpo dela. Ela só fala que não tem medo da morte enquanto a vida dela não está sendo ameaçada. Mas diante de uma pequena ameaça, o medo da morte já aparece. O sujeito que ama os filhos, que ama a esposa, ele deita, olha para as crianças e fala assim: meu Deus, e se eu morrer amanhã? E se eu deitar aqui e não acordar vivo? Também morto não vai acordar, né? Mas e se eu deitar e não levantar amanhã? Olha o medo da morte. Agora, por que temos medo da morte? Porque dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada ser humano, existe uma coisa chamada alma. E esta alma, ela sabe que se você morrer, sem que ela seja tocada, regenerada, sem que o seu espírito seja vivificado, através do Espírito Santo na sua vida, esta alma sabe que o destino dela é o inferno. Ela vai viver eternamente rangendo os dentes, cheirando enxofre e sendo queimado dia e noite sem parar. Por isso ela sente medo da morte. Ela está pedindo que você tome uma providência. Então por isso Pedro disse: para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso ele é o Pai da eternidade. Se você procurar isso nas religiões orientais, você não vai encontrar. Se você procurar isso nas religiões indígenas, você não vai encontrar. Se você procurar isso em qualquer seita, você não vai encontrar. Ninguém deu palavra de garantias de vida eterna. Jesus foi o único. Por isso Pedro diz, depois desses quase 3 anos te acompanhando, para onde é que nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, primeira razão pela qual nós devemos estar na igreja é por causa da nossa vida eterna. Aí sim, as outras coisas nos serão acrescentadas. Saúde, paz, alegria, prosperidade, estas coisas vêm como acréscimo para a nossa vida. Quando estão me entendendo, digam amém. E para terminar, a Bíblia diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em primeiro lugar, a gente logo imagina que paz é ausência de guerra. Onde não existe guerra, ali existe paz. Mas eu pergunto uma coisa para vocês: conseguimos viver neste mundo sem conflitos? Você tem conflito familiar, você tem conflitos profissional, a área que você trabalha, sempre você está entrando em conflito com alguém lá. Você tem conflito entre amigos, aquela amizade que vira inimizade. Sempre nós vamos estar vivendo debaixo de conflitos, de tribulações. Jesus disse assim: olha, e no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero completar: se ele venceu e nós estamos com ele, nós também venceremos. Você também vencerá. Agora, irmãos, vitória depende de uma coisa: vitória depende de paz na alma. Porque os problemas, as aflições, as tribulações nos deixam de cabeça quente. E pessoas de cabeça quente, pessoas nervosas, elas falam o que não deviam falar, elas fazem o que não deviam fazer. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, ela está dizendo que naqueles momentos de aflição, de crise, de nervosismo, de cabeça quente, quando está todo mundo ao seu redor perturbado,
você está ali no meio de toda aquela situação, sereno, tranquilo, equilibrado. As pessoas olham para você e dizem: eu não estou te entendendo, o mundo está caindo, essa confusão toda, como que você consegue ficar assim tão tranquilo? Você consegue ficar tranquilo? O banco liga para você e diz: olha, você está devendo agora tanto, nós vamos buscar teu carro. Você consegue ficar tranquilo essa hora? Você consegue ficar com o coração sossegado para você pensar numa saída, para você resolver aquele problema? Pessoas de cabeça quente não resolvem nada. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, é porque naquele momento em que nós estamos sendo oprimidos, em que nós estamos sendo caçados, a paz entra no nosso coração. Ali você toma equilíbrio das suas emoções, equilíbrios dos seus sentimentos, e você vai agir com prudência, você vai agir corretamente. Quando estão me entendendo, digam amém. Segunda razão, pessoas que têm o coração com paz são pessoas pacificadoras. Quando a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, isso quer dizer que muitas vezes você vai estar numa zona de conflito, numa zona de guerra, e você estará ali no meio daquela circunstância, no meio daquela situação, exatamente para promover a paz entre um partido e outro, entre uma pessoa e outra, ao ponto de no final alguém chegar para você e dizer assim: olha, muito obrigado, porque você foi usado por Deus para estabelecer a comunhão aqui outra vez. Ele é o príncipe da paz. Terceira razão, Jesus é o príncipe da paz, porque na antiguidade, quando os exércitos iam à guerra para lutar pelas conquistas do seu povo, ou para defender o seu povo dos inimigos, normalmente o príncipe ia na frente. O príncipe ia na frente. O príncipe estava à frente no campo de batalha. Eu quero dizer para você que nessa noite, para nós encerrarmos, diante das suas lutas, diante dos conflitos que você tem, diante das conquistas que você tem para fazer, ou diante das ameaças que você está recebendo, eu quero dizer para você que quando você decidir lutar, Jesus estará na sua frente, como príncipe, com uma espada levantada, para brigar, para lutar por você, para deixar você tranquilo naquela situação. Ele é o príncipe da paz. 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, o profeta Isaías vislumbrou esta pessoa maravilhosa. Alguém que carregasse essas virtudes nunca encontrada em nenhum outro ser sobre essa terra. Mas nós as encontramos em Jesus. Não as encontramos em Confúcio, não as encontramos em Maomé, não as encontramos em Kardec, não as encontramos em Buda, não encontramos em nenhum outro. Não encontramos nos orixás, nós encontramos nos deuses católicos, mas nós os encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Uma experiência pessoal com Ele traz todas essas virtudes para a vida da gente. Que Deus possa abençoar você nessa noite, e você ter entendimento desse nome, que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos aplaudir esse nome?